Olá, saudações a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira semana da EJA, em 2021, com o tema O Legado Freiriano para a EJA Emancipadora. Eu sou o José Roberto Pérez, professor da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, e atuo no Centro Municipal de Referência da Educação de Jovens e Adultos. O tema do diálogo de hoje é Pensar uma Educação Emancipadora dos Corpos na EJA. Para dialogar conosco, eu convido a professora Joana Oscar, gerente da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação do Rio. A professora Patrícia Viana, professora orientadora da EJA na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, na Escola Especial Municipal Francisco de Castro, mestranda em Artes Cênicas e professora do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o ISERJ. A professora Rafaela D'Angelo, que leciona Ciências e integra a equipe de Educação Continuada e Educação para o Mundo do Trabalho, ambos no Centro Municipal de Referência da Educação de Jovens e Adultos, o CREJA. Doutora em Ciências e Geociências, com pesquisas em Educação de Jovens e Adultos, Currículo de Ciências e Educação Ambiental. E a professora Rosa Malena Carvalho, da UF, doutora em Educação, com pesquisas em Corporeidades, Experiências Lúdicas, EJA e Educação Física Escolar, uma das responsáveis pela implementação da Educação Física na matriz curricular da EJA Rio. Rosa também é do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Faculdade de Educação de Formação de Professores. Tudo bem, professoras? É um prazer tê-las conosco aqui hoje. E antes de começar a nossa conversa, eu lembro que todos os programas da terceira semana da EJA podem ser revistos a qualquer hora no YouTube da Multirio. Professoras, eu quero propor a seguinte provocação. O que nós podemos entender como corpos oprimidos na sociedade e como isso se faz presente ou é reproduzido nas escolas? Professora Rosa Malena. Então, olá, né? Olá para todos, todas e todes. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Nessa sala virtual e também com vocês aí que estão nos acompanhando nesse diálogo. É extremamente bem-vindo, né? Promovido aí pela equipe gestora da Educação de Jovens e Adultos do município do Rio de Janeiro, né? Então, uma alegria compartilhar essa roda de conversa, né? O professor José Roberto nos faz uma indagação extremamente preciosa e necessária nesse contexto. Ela sempre foi necessária, mas agora ela está agudizada pelo contexto da pandemia, né? E pela forma como esse contexto tem sido cuidado no nosso cenário brasileiro, né? Então, os corpos, né? Os corpos que são sinais de vida, né? Os corpos que representam as nossas biografias, as nossas histórias, né? Eles são diferentes não somente pela sua aparência, né, a sua aparência externa, digamos assim, a sua aparência fenotípica, né, pela cor da pele, pelo tamanho, pelo gênero, pelo sexo, mas esses corpos também trazem as histórias das sociedades, porque expressam como é que a gente vive no conjunto social, né? Então, a gente, na primeira rodada, a gente pode dizer que a vida é vulnerável para todos nós, porque a gente não é eterno, né? A gente tem aí, como qualquer ser vivo, um tempo, né, de vida. Mas a precariedade da vida, ou seja, as formas absurdas como alguns corpos, né, como algumas pessoas vivem em sociedade, essa sim a gente pode e deve falar, porque isso é o resultado das relações sociais, né? Então, quando a gente aproxima isso da educação, isso é extremamente valoroso por diversos motivos. Porque o acesso à educação é um acesso que reconhece a existência do outro, não somente pela sua vida, né, mas pela plenitude da vida, ou seja, o que significa viver em sociedade, né? Então, acho, José Roberto, que num primeiro momento eu gostaria de compartilhar essa ideia com vocês. Gostaria de fazer uma parte, professora Rosa Malena, se José permitir. Claro, é um Patrícia. prazer também estar aqui com vocês, com professoras com trabalhos tão ricos, né? A discussão é tão bacana. A professora fala dos corpos, né? Os corpos são reflexos justamente de como nós nos entendemos nesse mundo, né?
e como esse mundo também reage a nós, né? Como esse mundo nos trata. E justamente esses corpos na escola, principalmente na educação de jovens e adultos, têm que ser muito respeitados, né? Muito vistos, muito valorizados, porque são corpos que vêm, né, de extrema agressão, né, externa, agressão social, né, de discriminações, de muitas questões negativas. Então, são corpos amargurados, muitas vezes corpos fechados, né? A professora Rosa trabalha com corpo, a minha formação é de teatro, a gente tem uma formação muito grande corporal, né? A educação física e o teatro trabalha muito pensando no corpo, mas não só nossas áreas precisam pensar nesses corpos, né? Todas as áreas, todos os professores, todos nós da educação de jovens e adultos precisamos estar atentos para esses corpos, porque precisam ser respeitados, valorizados, e com essa visão, com esse olhar, né, de respeito por esses corpos, de potência, né, de acreditar na potência desses corpos, nas histórias desses corpos, a gente vai desconstruindo essa amargura, né, esse fechamento desses corpos e vai construindo autonomia, né, vai construindo uma explosão para o mundo, né, desse valor, né, desse sujeito que é esse nosso aluno tão rico, né, tão diverso da educação de jovens e adultos. Eu trabalho especificamente com o pessoal, com os alunos e jovens e adultos com deficiência, e é uma outra questão, né? A Joana vai entrar na questão, né, do racismo estrutural, são várias questões que são presentes na EJA. E a gente precisa olhar esses corpos, eles já têm umas diferenças, né, próprias, como a professora Rosa Malena falou, né, a questão dos alunos com deficiência já tem rótulos, né, ou esperas de alguns corpos relacionados a determinadas deficiências ou síndromes, né, que a gente fala de rótulos porque justamente a gente vai desconstruindo, né, na prática e vai vendo como esses corpos também falam de outras formas, não só a forma que se espera deles, né? Então é muito rica ver essa troca, né, essa mudança desses corpos na escola, né, seja os nossos alunos com deficiência, seja os nossos alunos adolescentes, os nossos alunos, né, mais velhos da EJA, mas que essa troca é muito rica e essa troca vai favorecendo, né, essa abertura desses corpos. Mas acho que, principalmente, como a professora Rosa falou, esse olhar da gente, o olhar do outro sobre esses corpos, acreditar nesses corpos, né, investir nesses corpos, aceitar esses corpos. É um trabalho de libertação dos corpos, né? Um gancho de Patrícia. Oi? Te cortei, Zé. Não, desculpa. Tudo bem, Joana. Eu estou aqui pensando com vocês, né, que é um trabalho de libertação desses corpos, né? Como a professora Rosa Malena bem colocou, a precariedade da vida acaba refletindo nesses corpos, né? Corpos amargurados, como a Patrícia colocou, e o trabalho na EJA é a libertação desses corpos, né? É a reintegração com esses corpos. E aí é interessante pensar também na ancestralidade, né? De como a ancestralidade nos ajuda a nos reconectar com o nosso corpo, né? Que é um templo, né, de ligação com o mundo, né? Então, Zé, o que eu ia falar, né? Eu acho que é importante a gente resgatar que esses corpos eles chegam nesse ponto de invisibilidade que Patrícia trouxe, né? Muito em função da escola como um mecanismo de controle sobre eles. Então, nós, como profissionais, a gente vai precisar discutir também em que medida a gente está reproduzindo modelos de formatação desses corpos, né? Eu, como uma professora que tive muito tempo da minha trajetória relacionada à educação infantil, o quanto que a gente dispensa ali nossa energia para colocar as crianças sentadas, caladas, para que eles aprendam a falar um de cada vez, no momento em que eu, adulto, oportunizo. Então, não são só as marcas da vida, são as marcas da escola que também vão construir um sentimento talvez de inadequação desse corpo dos indivíduos, dos sujeitos que estão na EJA hoje, quando eles retornam para concluírem seus estudos. Muitos deles não se sentem mais pertencentes a esse ambiente. E aí, nós, como também professores atuantes
na EJA, a gente vai ter que pensar no mobiliário, a gente vai ter que pensar nas imagens, né? Porque em muitas das nossas escolas também dividem com a EJA outros segmentos, então como é que esse adulto vai se sentir parte e potente nesse espaço se o mural é infantil e não conversa com a realidade desse corpo e dessa diversidade que ele tem? É verdade. Eu queria complementar essa fala da Joana. Primeiramente, agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade da gente estar compartilhando as nossas ideias, as nossas trajetórias na educação aqui nessa mesa. E complementando essa fala da Joana, eu penso como que esses estudantes, esses corpos, né, que chegam a nós, esses corpos que somam diferentes opressões dentro dos seus processos históricos, como que a escola pode trazer representação, como eles se sentiriam representados dentro da escola, né? Como as nossas práticas pedagógicas vão garantir que esses estudantes de diferentes culturas, de trajetórias que compartilham com o processo de exclusão social, que são os nossos estudantes da EJA, da classe trabalhadora, como nós podemos representá-los, né? Como eles vão se sentir representados na escola? O que nós vamos trazer a eles para que eles se sintam acolhidos e entendam que ali eles têm um pertencimento, aonde toda essa bagagem, essa trajetória de vida que eles trazem são potência para o processo de formação deles, né? Eles não chegam ali para que essa bagagem que esses corpos trazem seja esquecida e a gente vá trazer a eles outros conhecimentos, né? Eles chegam ali e a partir de toda a trajetória que esses corpos, que são essas diferentes opressões que constituem as minorias da nossa sociedade, a partir do que eles nos trazem, a gente precisa entender que esse saber, ele vai constituir a nossa prática docente, né? A nossa prática ela tem que ser constituída a partir do que eles nos trazem. E quando a professora Joana fala essa questão do mural, isso me toca muito, porque essa questão visual de você chegar na escola e você encontrar um espaço que ali você tem imagens infantis, né? Imagens sempre representadas por pessoas brancas, imagens por intelectuais aos quais não conversam com eles e trazem ao debate a história de vida deles. A gente precisa repensar dentro das nossas práticas como garantir a esses estudantes que ali eles vão encontrar uma expansão desse conhecimento que eles nos trazem, né? Eles não vão ser completados, eles não vão receber conhecimentos, ali a gente conjuntamente vai construir. Super interessante as reflexões que vocês trazem, né? E eu fico aqui pensando nos textos que, no período da licenciatura, da formação de professores, a gente estuda, né? Tem um que me tocou muito, que é a Escola de Vidro, que é a história de uma escola onde colocava todas as crianças dentro do vidro, né? E como esse jovem, esse adulto retorna para a sala de aula e traz todas essas memórias, né? De ser colocado dentro, né, de um vidro, né? De um vidro imaginário, que é essa opressão dos corpos, como vocês bem colocaram aqui. É bem interessante mesmo, né? Sabendo que vocês têm diversas e distintas trajetórias, experiências de vida, formação, docência, pesquisa, como suas trajetórias e experiências concebem e podem nos ajudar a pensar o que é uma educação emancipadora dos corpos na EJA. Então, também trazendo aí, né, uma contribuição para a gente pensar essa questão, né, que foi colocada pelo Zé Roberto, né? Primeiro, acho que a própria estrutura dessa nossa roda de conversa, ela nos ajuda a pensar, porque ela traz pessoas diferentes também pelo seu campo formativo, né? Então, aqui a gente está discutindo a questão desses corpos, a possibilidade de uma educação emancipatória com professoras que têm diferentes formações e mediados também por um professor com outra formação, né? Então, primeiro, essa
multidimensionalidade, né, da questão, para que a gente tenha um tratamento global, digamos assim, não apenas compartimentado, senão seria transferir essa lógica do corpo nos vidros, né, essa lógica do corpo submisso, transferir esse pensamento para uma lógica também das disciplinas trabalhando estanques, né? Cada uma no seu quadrado, né? Então, esse formato que está sendo organizado aqui também nos convoca a pensar essa necessidade do diálogo com os diversos professores, professoras, estudantes, ou seja, toda a comunidade escolar, né? E uma outra questão também, numa fala anterior, né, o professor José Roberto colocou a questão dessa educação como prática da liberdade, né, usando até um título que é do nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, né? Então, pensar, inclusive, o próprio Paulo Freire, que nacionalmente ele é muito conhecido pela educação de jovens e adultos, mas internacionalmente ele é muito conhecido pela educação crítica, né? Por essa educação crítica, não uma criticidade pela criticidade, mas uma criticidade que nos convoca a fazer uma leitura de mundo e, portanto, uma intervenção no mundo de outra maneira, né? Então, com essa perspectiva de uma educação crítica, uma educação que se quer crítica, ela se quer problematizadora. A gente aqui está compartilhando algumas questões, né? Mas muito do que a gente está compartilhando aqui, imagino que seja, assim como eu trago isso, né, muito das nossas inquietações, muito das nossas problematizações, ou seja, o que nos mobiliza é isso, esse estado de coisas, né? E acho que as próprias referências da educação de jovens e adultos, uma modalidade da educação tão recente, quando a gente pensa na história da educação brasileira, né, a própria modalidade da educação de jovens e adultos, ela tem na sua base, uma das funções, a função reparadora, ou seja, reconhece uma história de desigualdade social e que a educação de jovens e adultos não pode esquecer o seu compromisso com esse questionamento dessa desigualdade, ou seja, o que nos faz ver para olhar para os sujeitos da EJA como uma produção histórica dessa desigualdade e que, ao entender as diferenças que compõem esses sujeitos, também a gente pode problematizar a produção dessa desigualdade. Ou seja, nos convoca não a aceitar, né, uma visão de aceitar as diferenças pelas diferenças, mas entender que essas diferenças são produções históricas e que muitas delas têm que ser verdadeiramente combatidas, como a professora Joana, inclusive, nos colocou aqui, né, nessa fala inicial, né? Então, nessa educação como prática da liberdade, nessa perspectiva, a gente desloca, né, algumas questões, né? Se Paulo Freire, numa fala minha inicial, ele desloca essa questão dessa agudizar de um pensamento acrítico para o pensamento crítico, nesse diálogo com os estudantes, a gente também tem que deslocar uma das questões. E uma delas é o professor, a professora se ver como autoridade na relação do ensino, da aprendizagem. Autoridade, alguns trabalhos, e a filosofia da educação vem nos ajudado a pensar, a autoridade está no conhecimento. Ou seja, a autoridade sobre o aluno tem que estar no conhecimento. O conhecimento tem que ser autoridade. Então, a nossa tarefa nessa perspectiva é mediar os conhecimentos, como transformar, de que forma, problematizar a relação dos estudantes com o conhecimento, né? Conhecimento ser a grande autoridade na perspectiva da aprendizagem, o que nos mobiliza também a entrar nessa roda, porque se o conhecimento é autoridade, ele também é uma autoridade em relação ao professor, e por isso, professor, e por isso Paulo Freire diz que todos aprendemos com todos, né? Que somos mediatizados pelo mundo, né? Então, esse também é um pensamento necessário para deslocar, né? E pensar numa educação emancipatória, né? Seguindo, inclusive, aí uma das indicações do patrono da educação brasileira. Obrigado, professora Rosa. Eu queria complementar aqui, né, a fala da professora Rosa, né? O Ailton Krenak, ele diz num dos seus livros, agora eu não vou me lembrar qual, mas eu posso resgatar, Ideias para Adiar o Fim do Mundo,
é que o conceito de humanidade, ele construiu um imaginário de um corpo padrão, e esse corpo padrão, ele é branco, né, masculino, do gênero masculino, né, de uma determinada classe social, e aí esse corpo se estabeleceu aí numa hierarquia de poder em relação a outros corpos que diferem dele. Ele construiu um imaginário social para nós de um sucesso que é atribuído a um tom de pele, a um pertencimento cultural, único pertencimento cultural como valorizado, também e uma perspectiva assim, de fenótipo, de beleza, de sucesso, né? Então acho que uma educação emancipatória para esses corpos, a princípio, é que a gente questione esse padrão, e assim como também o Krenak traz nesse livro, ele acredita que a gente precisa deslocar o conceito de humanidade, já que ele está fechado num padrão, para o conceito da diversidade como eixo. Né? A gente já discutiu aqui nas primeiras questões a importância do corpo. O corpo fala, o corpo atua, registra, traz memória, traz marcas positivas, marcas negativas. E aí, pensando um pouco em Paulo Freire, né? Como a questão da praxis, a indissociabilidade entre a pesquisa e a nossa prática, né? Como ele mesmo fala em uma das suas frases que eu gosto muito, mas eu sempre, como se fala, eu reproduzo de outras formas, do meu jeito, né? Diminuir a distância aí, né? Entre a nossa fala e a nossa ação, a tal ponto que sejam a mesma coisa. Eu acredito que uma possibilidade da gente transgredir nesse sentido é entender esse corpo também, diminuindo essa lacuna entre o conhecimento produzido como racional e o corpo apenas como uma ferramenta, né? Porque aí a gente vai entender que não é só o movimento, mas no caso das questões étnico-raciais especificamente, sobre os quais a gente tem uma marca pejorativa sobre esses corpos negros, né? O cabelo vai falar, o tom da pele vai falar, o rebolado, o modo de andar vai falar, vai dar, né, um homem negro, só dele chegar num espaço, o corpo dele já está comunicando, né? E aí também, numa perspectiva da gente avançar, a gente não vai poder deixar de falar da escuta, né? Tem tudo a ver com a questão que a professora Rosa falou do reconhecimento da nossa autoridade. A gente fala que promove rodas de conversa, que ouve as histórias dos nossos alunos. Será que a gente, de fato, ouve essas histórias, registra essas narrativas como narrativas de potencialidade, ou é aquele termo que eu nem gosto, que as pessoas falam muito, uma escuta sensível, mas aqui ela é pontual para desenvolver uma atividade, né? Eu queria deixar essa pílula aqui para a gente pensar. Eu queria resgatar um pouco na primeira fala da professora Patrícia, né, quando ela cita, e depois complementando o que a professora Joana está trazendo para a gente, quando a professora Patrícia cita essa questão dos corpos amargurados, né, os corpos sofridos, para a gente pensar que esses corpos que saem desse padrão que a professora Joana acabou de falar para a gente, né, que é o padrão da cor de pele, do branco, do homem, do heterossexual, essa heteronormatividade, os corpos que saem desse padrão, eles estão constantemente sendo vítimas de violências na nossa sociedade, né? Eles sofrem essa violência física, essa violência psicológica, eles são levados a sempre se colocarem, se sentirem inferiores, porque eles são inferiorizados pelas nossas práticas sociais, e esses corpos chegam, sim, nas salas de aula sofridos, como a professora Patrícia trouxe para a gente. E pegando essa provocação da professora Joana, né, é muito interessante quando a gente fala dessa escuta sensível, mas essa escuta sensível, de forma alguma, ela pode ser pontual. E esse processo de dialogicidade com o nosso estudante, ele tem que ser contínuo e diário.
E a partir da escuta desses corpos, não só o que esses corpos narram, né, do que esses corpos falam, mas a partir dos movimentos, a partir da expressão dele, né? Dessa expressão que às vezes é inquieta, dessa expressão que é agitada, dessa expressão que nem sempre está ali concentrado, mas claro, porque ele chega naquela sala de aula trazendo vários processos, né, do cotidiano dele que impedem muitas vezes dele estar ali, né, concentrado e plenamente dedicado àquele momento. Então, como que as nossas práticas elas precisam ser desenvolvidas dessa escuta diária, né? Todos os dias a gente precisa entender o movimento que aqueles estudantes, que aquela turma está trazendo ali naquela semana, quais são essas demandas para que a gente vá aos poucos construindo e trazendo para dentro da escola o que os representa de fato, né? Trazendo para dentro da escola conhecimentos e saberes que fogem ao reforço desse saber hegemônico. A gente precisa sair do reforço desse saber hegemônico, né? A gente precisa buscar conhecimento em autores indígenas, né? Intelectuais negros, mulheres pretas. A gente tem aí hoje em dia acesso a muitas autoras, muitos autores que não trazem para a gente esse conhecimento eurocentrado, na qual o nosso estudante senta ali, escuta, e quando ele sai da escola, no mundo dele, no fazer do mundo dele, aquilo que a gente conversou não faz sentido, né? Aquele conhecimento, ele não consegue se entrelaçar no fazer, no cotidiano desse estudante, dessa estudante trabalhadora, né? Todos os dias, do que ele passa dentro das periferias onde eles moram, nas regiões onde ele vive, no cotidiano dele. Então, a gente está aberto, nós, professores, dentro da nossa formação contínua, é exigido a nós que a gente comece a buscar esses autores, esse conhecimento e principalmente reconhecer que nós viemos de uma formação dentro desses padrões. Né? Acho que o principal passo é nós reconhecermos que nós viemos de uma formação dentro desse padrão, desse conhecimento eurocêntrico e que a gente está precisando quebrar todo dia esse padrão que nos forma. É um processo contínuo, não é fácil. Tá? Não é romântico que eu vou chegar na sala de aula, li um texto ontem da Lélia Gonzalez e vou chegar aqui sabendo tudo sobre o feminismo negro, sobre a vida das mulheres pretas. Não, isso não existe, né? É um construir árduo e a gente precisa urgentemente se dedicar a isso, para que a gente consiga, dentro da nossa escola, garantir práticas para que atenda, que converse com os nossos estudantes, né? E nos reconstrua. É interessante quando a gente fala em educação emancipatória para os nossos estudantes, e quando eu penso na minha formação, né, que eu venho da universidade, da pós-graduação, eu também estou precisando de uma educação emancipatória, né? Nós precisamos nos emancipar, né? Quando a gente pensa atualmente em práticas emancipatórias para os corpos dos sujeitos da EJA, nós, no papel de educadores, também temos que pensar que a nossa formação ela precisa ser repensada. A gente precisa, nós precisamos nos emancipar dentro dessa perspectiva para que a gente consiga trazer isso para os nossos estudantes. José, me permite completar, claro, Rafaela? Patrícia. Rafaela tocou numa questão com a Joana muito interessante quando ela fala das diversidades, né? A Joana estava falando, né, nesse padrão, nesse perfil, né, onde tudo sai, né, desse corpo branco, né, da questão do gênero. E é muito interessante pensar, quando se pensa essa proposta de pensar a EJA emancipatória, libertária, pensar uma proposta de meio que uma instigação, assim, né? De você pensar, além, quando você soma essas questões, né? Para além desses corpos pretos, e somar essa questão, entre aspas, da não perfeição, né? Essa questão social extremamente conflitante, preocupante, porque pensar na perfeição não é o caminho, né? Nós temos uma grande diversidade. Então, imagina somar essas questões, né?
da questão da diversidade de gênero, na questão da diversidade racial e somando uma, entre aspas, não perfeição. A questão dos corpos diferentes, a questão das deficiências que a gente estava falando anteriormente, né? Sair desse estereótipo, né, de perfeição, desse padrão que a Joana citou. Então, são questões, quando se somam, são extremamente graves, né? A questão desse corpo que passa por questões graves, né, de inclusão socioeconômica, né, do racismo, somado à deficiência, somado a uma questão de gênero. Então, assim, são discussões que justamente a gente precisa, e a EJA tem muito esse caminho, né, dessa discussão, desse olhar. Tem que ser um novo olhar. A educação precisa desse novo olhar, desse olhar aberto, né, desse olhar libertário, desse olhar que aceita o outro, né, que aceita as diferenças. E a professora Rosa falou lá no início sobre a questão desse acolhimento, principalmente nesse momento que nós estamos passando, e a aceitação ela passa e ela começa com a questão do afeto, né? O olhar o outro de verdade, enxergar o outro de verdade, começa com afeto. E numa dessas leituras minhas sobre a questão do afeto, me veio um texto, até dentro do Saber Cuidar, Leonardo Boff, ele fala isso de uma forma muito bonita, sobre o saber cuidar. O cuidar, ele até extrapola o afeto, né? O cuidar é você realmente se preocupar com o outro, se responsabilizar pelo outro, né? Ter essa relação verdadeira com o outro, que é esse olhar que a gente tem na educação de jovens e adultos e precisa ter cada vez mais, não só nas jovens e adultos, mas de uma forma geral na educação, né? Para poder aceitar o outro de verdade, e daí todas as relações, todas essas trocas vão sendo verdadeiras e vão sendo possíveis. E esses corpos, né, a professora Rosa também comentou, vão se transformando. Como Joana falou, Rafaela falou, a partir desse olhar verdadeiro, dessa troca verdadeira, né? Não dessa, como a Joana falou, né, desse olhar pontual. É um olhar verdadeiro, é um olhar mais abrangente. E esse olhar abrangente só é possível, né, tendo a consciência do nosso inacabamento, como diz Freire, né, para identificar a opressão, para buscar a libertação, compreendendo que esse conceito de humanidade padrão, ele não existe, né? O que existe é a diversidade. E o diálogo com vocês me fez lembrar uma leitura do livro da Estela Guedes Caputo, A Educação nos Terreiros, né? Como a escola se relaciona com as crianças do candomblé. Tem uma parte desse livro que ela fala sobre... Ela faz um questionamento. Por que Jesus pode entrar na escola e Exu não? E aí ela vai falar que Jesus pode entrar na escola porque ele é branco, ele é louro, né? Ele tem os olhos claros, e Exu não. E Jesus é calmo, tranquilo, pacífico, é um corpo que não há movimento. E já Exu não, Exu é negro, né? Traz o movimento, traz o questionamento. Então, pensar nesses corpos expansivos, né, que foram marcados por esse racismo estrutural, né, e todos esses corpos que são diferentes, nos exige, né, esse olhar sensível, esse olhar amoroso para realmente repensar a nossa prática. Bom, os corpos femininos, negros, indígenas, das pessoas com deficiência, entre tantos outros, com suas subjetivações, acabam tendo suas diversidades invisibilizadas. Isso provoca uma série de reflexões sobre como é possível ressignificar sentidos para as experiências, culturas e expressões corporais, compreendendo o corpo como um currículo. Como é possível compreender o corpo como um currículo? Como é possível pensar articulação, corpo e currículo na educação de jovens e adultos? Quais pistas podemos dar para os diversos componentes curriculares para que essa ideia não seja vista como exclusividade somente do campo das artes e da educação física? E aí, professoras? Professora Joana Oscar, Patrícia Viana, Rafaela D'Angelo, como pensar, Rosa Malena, como pensar esse corpo currículo? Bom, acho que a gente nós demos algumas pistas aqui,
mas eu gostaria de fazer continuar essa provocação, professor Zé, para a gente ver como a gente está realmente inacabado, e aí, em relação a uma educação emancipatória, temos muito que aprender, né? Tanto simbolicamente, Exu e Jesus foram mensageiros. Então, é só uma questão de escolha e de pertencimento. Mas a essência do que eles representam para suas matrizes religiosas é a mesma, né? E aí eu não posso deixar de demarcar que a escola é laica. Então, a escola pública é laica. Mas a gente, nessa escuta, né, que Patrícia trouxe aqui, essa escuta atenta, quando a gente fizer, né, o resgate das histórias, das memórias e das narrativas dos nossos alunos, a gente vai precisar estar preparado para mediatizar aí, né, para aprender com eles sobre quem eles são, e esses pertencimentos que também são religiosos, que são culturais e que são da ordem prática da vivência das pessoas, né? Então, o conceito de diversidade ele vai só ampliando e os desafios para que todos se sintam pertencentes, respeitados e, sobretudo, tendo seus direitos ali garantidos, né? É um compromisso nosso como educadores de uma rede pública. Mas aí eu queria trazer um pouco a experiência, assim, da Gerer, né? A gerência ela é uma gerência muito nova, né, no escopo da Secretaria Municipal de Educação, e a nossa função é atuar pelos eixos do currículo, da formação e dos projetos intersetoriais. E aí, o que quer dizer? A gente não... As escolas há muito tempo já vinham trabalhando com as questões étnico-raciais, e isso vai impactar no modo como a gente lê esses corpos, porque aí a questão do letramento, nós também temos que estar preparados para ter um letramento que é racial e um letramento desses corpos, que é o que a gente está discutindo aqui todo o tempo. Mas as escolas já faziam há muitos anos um trabalho pontual de projetos pedagógicos, né? E aí a gente não pode achar que o projeto pedagógico que vai acontecer uma vez no ano, durante uma semana, ou um determinado mês do nosso calendário, ou uma data comemorativa, ele dá conta disso, de discutir essas questões no cotidiano, porque o nosso aluno negro, o nosso aluno, né, pardo, o nosso aluno indígena, de pertencimento de povos itinerantes, né? A gente tem uma questão no Rio de Janeiro muito forte com populações circenses, populações ciganas, e a gente nem sabe onde estão essas pessoas. Eu estou dizendo porque desde janeiro eu estou caçando. Mas, e com certeza, elas documentalmente nós não temos, né, isso. Mas, com certeza, esses confrontos e essa circulação de referenciais está no chão da sala de aula, né? E aí a gente entende que, bom, projeto é uma ação, mas não é o suficiente. Aí a gente vem para a questão do currículo e da formação. Como a Rafaela bem pontuou, a gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu enquanto nós fomos alunos, na nossa formação inicial. A licenciatura também, a didática, não deram conta, porque tem alguns debates específicos das questões raciais também, da inclusão, que são muito recentes, produções ainda recentes. A própria academia precisa rever aí seus currículos, né, da formação de professores, e aí depois a professora Rosa pode dar umas dicas para nós. E aí, como rede, a gente tem um compromisso com essa formação continuada. Então, ampliar os referenciais teóricos, né? E principalmente os da prática pedagógica, porque eu sou uma entusiasta da nossa rede, do trabalho que fazemos. Nós temos mais de 43 mil profissionais, então eu tenho certeza de que essas múltiplas trajetórias, se visibilizadas, a gente vai descobrir iniciativas incríveis que funcionam na minha escola e também podem potencializar na escola do outro, da outra CRE, da primeira até a 11ª, né? Mas o que eu queria pontuar é que no currículo, só a partir
da criação da gerência esse ano é que a gente conseguiu, muito com apoio, eu tenho que agradecer, da gerente da GEJA, né, a professora Geise, e também as demais gerências através da Coordenadoria de Ensino Fundamental, mencionar as leis 10.639 e 11.645 pela primeira vez na matriz curricular. E aí, o que isso significa dizer? Né? Que nós estamos assumindo um compromisso como rede e como também professores das diversas áreas de conhecimento. Porque a lei não fala especificamente que esse é um conteúdo que tem que ser só tratado em artes, língua portuguesa e história. Né? É todo o currículo da educação básica. E aí a gente não é um trabalho fácil, está acontecendo essa questão da revisão do currículo carioca, mas a gente também tem conseguido atuar de que maneira? Através da produção do material didático. Então, nós estamos construindo, junto com os elaboradores de material da EJA, né, contribuindo, revisando, indicando que determinados termos não são mais acessíveis, né, trazendo ampliações de referenciais. Então, eu acredito, espero ouvir de vocês depois no chat, se vocês estão vendo essa diferença, porque, olha, a gente está tentando, a gente está fazendo. Mas, além disso, a gente construiu, né, os bonequinhos, né, o referencial gráfico do material Reeduca, também trazendo indivíduos jovens, adultos, senhoras, porque também é sair desse espaço da infantilização que o material tinha, também de uma marca muito forte. Então, trazer esses referenciais é muito importante. Mas eu queria só falar rapidamente uma última experiência que tem a ver um pouco com o que a Rafaela disse, que não é porque a gente vai programar uma aula, um plano de aula falando da trajetória de Carolina Maria de Jesus, né, que se articula com uma mulher de mais idade, semi-analfabeta e que conseguiu dar uma guinada na vida, um dia dos nossos 202 dias escolares, que a gente já ticou essa meta da educação antirracista e foi embora. Até porque a gente ainda tem visto que esse referencial tem sido subutilizado. E aí eu vou dizer por quê, né? O uso da imagem da Carolina na favela apenas, sendo que a gente tem outras imagens da Carolina no avião, a Carolina na noite de autógrafos, que isso sim faz jus à trajetória dela. Se a gente só demarca essa imagem da Carolina ali, né, com um pano na cabeça, com papelão e com a pobreza, né, o que tem de subliminar nisso que a gente está apresentando para o nosso aluno da EJA? E, além disso, eu acho que, como o Freire nos ensina, o que Carolina tem de transgressor e emancipador a fome como uma palavra geradora. A fome, para Carolina de Jesus, ela tem uma dimensão política, porque quando ela diz que esse governo precisa, né, esse país precisa ser governado por quem passou fome, né, no quarto de despejo, ela está dizendo que quem teve essa experiência da fome é capaz de dimensionar as políticas públicas para a gente resolver esse problema. Ela traz a fome numa dimensão de força motriz, porque ela acorda com fome e para garantir o sustento, né, a comida dos seus filhos, é isso que é a força que vai mobilizar ela. Né? A fome, quando é saciada, porque tem momentos do livro em que ela fica feliz de ter conseguido oferecer uma refeição para os seus filhos, né? Essa fome que é letramento, e aí todos nós precisamos pensar na fome no sentido do que a gente tem fome. Né? A gente tem fome de muitas coisas, né? A fome que está para além do sofrimento. Então, eu acho que no sentido de uma educação das relações étnico-raciais, a gente precisa sim entender que esses corpos foram embrutecidos e o nosso papel na EJA é, de alguma maneira, pelo afeto, né, Patrícia, fazer com que eles deixem de desembruteça, se é que existe esse termo,
mas, sobretudo, que a gente fale do lugar da potência e não do lugar da miséria. Participar desse bloco, primeiro expressando minha profunda emoção por tudo que tem sido dito aqui, né, e as palavras agora da professora Joana também, por na minha telinha me ver entre dois professores que foram estudantes quando eu fui professora no ISERJ. Eu estou aqui me vendo na minha tela entre os professores José Roberto e Joana, né? Então, nossa, uma alegria ver vocês. E uma terceira alegria também pelo que até a professora Rafaela falou no outro bloco, né? Como é que nós nos tornamos também, né? Não falamos só da emancipação com os estudantes, mas como é que a gente promove. E promover isso num contexto conservador, com o qual, né, desse avanço conservador com o qual a gente está falando, eu vou dizer a vocês, esse momento me inspira muito, porque eu vi, né, colegas, né, mais jovens do que eu, né, jovens há menos tempo do que eu, trazerem essa emoção na sua formação pessoal e profissional. Ele é profundamente animador, né? Então, como é que nós nos tornamos críticos, a favor da emancipação, compromissado com essa luta que a professora Joana tão bem expressou aqui, né? Porque precisamos fazer alianças, né? Como é que a gente... Promovendo espaços, por exemplo, como esse, né? Então, a Multirio, né, e a Coordenação da Educação de Jovens e Adultos, na maior rede pública da América Latina, promover espaços como esse, nesse contexto, não é pouca coisa, né? Então, né, a maior rede pública da América Latina, num Brasil que pouco se sente latino-americano, né? E além dessa latino-americanidade que a gente precisa aprender, tem agora também a nossa americanidade, né? Que a gente já tem aprendido muito com a professora Natália Barros, uma egressa lá da especialização em Educação Física Escolar. Então, a pergunta colocada foi como pensamos esse corpo-currículo, né? Eu tenho pensado muito nesses últimos momentos, a partir essa defesa que nos cabe fazer da vida, né? Então, como é que pode um currículo, como é que pode uma política pública não se apoiar na defesa da vida, né? Então, todo currículo que fala e se apoia na defesa da plenitude da vida, não da existência orgânica dos corpos, mas da plenitude da vida, ou seja, no trânsito desses corpos pela cidade, nos acessos aos bens socialmente construídos como educação, toda política pública compromissada com a vida, ela é necessariamente compromissada com isso que a gente está chamando aqui de corpo, né? Porque esse corpo que não é somente biológico, ele é biológico, nós respiramos, dormimos, precisamos nos alimentar, mas precisamos de muito mais outras coisas, como a professora Joana falou. Temos fome de quê? Porque nós somos produto e produtores da cultura, e a cultura como campo das relações, né? Então, todo currículo em defesa da vida, ele necessariamente traz a questão do corpo. A educação física, como prática pedagógica, ela tem uma singularidade, que é colocar o corpo, as corporeidades e as práticas corporais como objetos de ensino. Esses são nossos objetos de ensino. Mas as demais áreas do conhecimento, remetendo ao que eu falei anteriormente, se estão compromissadas com a vida, o corpo não pode ficar fora da sala de aula, pode ficar fora dos livros didáticos, nem da organização do trabalho docente, né? Então, o corpo está ali presente. Até porque muitos temas associados ao corpo, por exemplo, a saúde, ele é um tema transversal, ele não é algo específico da educação física ou da biologia, né? Ele é um tema transversal. Então, temos algumas coisas. E ainda contribuindo para pensar esse corpo-currículo, naquela lógica, né, também anteriormente mencionada, do padrão, a educação física, hoje como prática pedagógica, ela vem se constituindo com essa base da questão da cultura, mas ela está num embate, que é com a chamada aptidão física. A gente tem quebrado com essa lógica da aptidão física, que atribui aos esportes a única prática corporal possível nas escolas. Mas essa tarefa, temos a nossa tarefa singular, que ela é conjunta, porque não adianta querermos quebrar com a aptidão física
se a escola, no seu conjunto, trabalhar com a lógica da meritocracia, com a lógica do dom, com a lógica da habilidade, com a lógica da competência, que são questões tão... que os currículos, em geral, têm sido pressionados para aglutinar. Me parece que aqui a gente está indo em outro caminho, em outra composição curricular, em uma outra composição de política educacional, né? Porque é isso que a rede pública do município do Rio de Janeiro espelha, né, para todo o Brasil, sendo a maior rede pública da América Latina. Então, nesse sentido, né, as práticas corporais, elas são grandes temas da educação física, elas são grandes blocos de conteúdo, né? As danças, os jogos, as brincadeiras, né? Não uma prática determinada. Agora, numa sociedade que pensa hierarquicamente, algumas práticas corporais elas estão fora. E a gente se assusta quando elas entram. O funk, a dança do passinho, a capoeira, que não tem 100 anos, ela era contravenção penal. Quem fosse pego jogando capoeira nas ruas, isso não tem 100 anos. Isso é fruto de uma sociedade estruturalmente machista, racista, com uma agudização absurda entre as classes sociais, né? Então, ao falar da educação de jovens e adultos e dessa outra forma de pensar o corpo na escolarização, a gente está tangenciando isso tudo, né? Então, o corpo como base da política, o corpo como base de um currículo que defende a vida e uma necessária aliança nossa, né? Como é que a gente faz essas alianças, né? Uma das questões, a professora Joana falou aí, como é que os currículos das instituições estão pensando a formação inicial, né? Eu tenho, assim, a grata satisfação de compartilhar com vocês que o Instituto de Educação Física da UF, na sua formação inicial, ela traz a discussão étnico-racial, traz a discussão do gênero e sexualidades, e a partir desse semestre, que iniciou na semana passada, a disciplina Educação Física Escolar e EJA, que era optativa, passa a ser obrigatória no 7º período. Então, é a única licenciatura da UF que traz a EJA fora a pedagogia, como é em geral habitual, o que não exclui a ida nossa dos estudantes para a pedagogia, dialogar com os estudantes e os professores da pedagogia, mas que convoca a universidade a reafirmar o seu compromisso com a formação para a modalidade. E é claro que essa trajetória, quando eu falo dessa trajetória, ela é uma trajetória feita por muitos. Sem dúvida, a passagem pela rede pública do município do Rio de Janeiro refletiu nessa materialização, na materialidade da disciplina que começa esse período como obrigatória. E, por último, para encerrar minha participação nesse bloco, a necessidade de alianças. Por quê? Porque quando a professora Joana fala da questão afro-brasileira, a gente tem que discutir também o privilégio da branquitude, porque a branquitude é uma condição histórica. E como é que a gente se torna aliados, não somente para falar que aquela questão existe, mas para a gente também compor situações de mudança. E aí eu também convido vocês, a gente na sexta-feira está lançando uma rede de pesquisadores e pesquisadoras que tem como foco as corporeidades, as práticas corporais em diálogo com a EJA. Então vejam bem, a gente não colocou o nome Educação Física, mas a Educação Física está lá dentro também, com todos aqueles e aquelas professores e professoras das universidades, das escolas, das gestões públicas, dos espaços informais e não formais, que queiram se aliar a nós, né? Então, a gente vai lançar essa rede às 10 horas, de sexta-feira agora, dia 29 de outubro, no mês do professor, da professora, como não podia deixar de ser, pelo canal do YouTube do Instituto de Educação Física da UF, que está sendo uma plataforma que vai nos aglutinar, mas que é um espaço coletivo, né? A gente precisa estabelecer redes, né? E nesse contexto tão adverso à vida, espaços como esse, que vocês estão hoje realizando, que eu tenho o prazer de participar, a honra de participar, né? É um espaço potente e necessário, porque Freire diz em Pedagogia do Oprimido, quando a opressão impera, o que fazer? Aí ele sugere, pelo menos, falar sobre isso. Falar que a gente está com dificuldade de fazer ser diferente, né? O que parece pouca coisa, mas falar é problematizar essa situação, esse estado de coisas, né? E eu me sinto uma aliada de vocês, né? De quem eu conheço
e que eu ainda não conheço e quem eu conheço a partir de hoje, né? Façamos alianças, né, para mudar esse estado de coisas. Professora Rosa, acredito que tenha tocado numa questão extremamente importante, que são essas nossas políticas públicas, que elas precisam, sim, pensar na equidade. As pessoas confundem muito equidade com igualdade, né? A equidade é além da igualdade. A igualdade, você oferece as mesmas coisas para todos, sem você ver as reais necessidades de cada um. Então, a gente precisa que as nossas políticas, os nossos materiais didáticos, né? Todo o nosso planejamento, tudo que seja criado e pensado, todas as nossas acessibilidades, como a professora Rosa citou também, existam. Né? Nós precisamos pensar que cada um é único e precisa ser cuidado nesse sentido. Senão não tem aquele cuidar que a gente falou verdadeiro. Né? Tem uma questão de colocar uma propaganda de igualdade que, na verdade, na realidade, não funciona. E é muito importante essa questão, a Rosa falou, do currículo, esse movimento da EJA já vem há alguns anos, né, no município do Rio de Janeiro, discutindo essa reorganização curricular, e agora tem uma forma de currículos, né, em eixos que é muito rica, porque foi uma luta, uma conquista nessa discussão de alguns anos. Né? Esse currículo em eixos transversal, que você pode dialogar e deve dialogar, né, entre todas as áreas, pensando todos esses corpos, todas as áreas, né, como um trabalho coletivo. Como a professora Rosa falou, as parcerias e as redes são fundamentais para que a gente continue pensando, e esse é um grande caminho, como o José perguntou, de chegar a esse trabalho, né, de fruir esse trabalho para os nossos alunos, né, nesses trabalhos coletivos, nesse pensar coletivo, nesse pensar de uma inclusão verdadeira para todas as diversidades, né, não uma inclusão na fala, como a professora Rosa disse, mas que seja uma inclusão na prática, né, na verdade, que tenha uma congruência, né, um pragmatismo entre o que a gente costuma falar, né, e o que se faz na prática no dia a dia escolar também. Muito bom, também é um prazer estar com a professora Rosa aqui. Professora Joana Oscar, Patrícia Viana, Rafaela D'Angelo e Rosa Malena, foi um prazer dialogar com vocês. Obrigado pela participação. Querem fazer suas considerações finais? Professora Rosa. Só reiterar, né, o agradecimento, né, que continuemos juntos, firmes e fortes, né, pensando essa defesa incondicional da vida. E nessa defesa incondicional da vida, ela não pode ser apenas uma narrativa, mas ela é a base para essa construção das parcerias, dos trabalhos colaborativos, da construção do currículo, da política pública, né, em uma perspectiva que desnaturalize o viver, né? Ou seja, falar da vida é falar que é uma produção histórica e social. E isso precisa estar desnaturalizado, né? A nossa condição humana, né? O nosso ser humano é um sendo, né? Uma aprendizagem, né? E que tantas outras coisas elas entram, né? Nessa perspectiva que a gente trouxe aqui, né? Que bem falado por vocês também, a perspectiva da diversidade, mas uma diversidade que nos convoca a pensar o que significa a equidade social, né? Então, que a gente continue aí, né, firmes e fortes aí nesse levantar de uma bandeira, né? E que façamos outros trabalhos conjuntos, né? Me coloco à disposição de todos e todas que estão presentes nessa sala virtual, que estão nos acompanhando aí pelo programa, né? No Instituto de Educação Física da UF, no programa de pós-graduação em educação lá da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, para a gente continuar essa trajetória, que não é fácil, que ela é longa, mas que a vida o compromisso com a vida nos, né, insurge a isso também, né? Nos convoca a isso. Um abraço. Professora Patrícia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço, como a Rosa falou, é extremamente importante esses espaços de troca, né, de fala, para que a gente tenha uma formação continuada, permanente, e um redescobrir, né, da nossa prática, do nosso dia a dia e das nossas atitudes. Né? E não puxando a sardinha para o lado, que eu estou sempre na defesa de uma educação verdadeiramente inclusiva, que a gente pense esses corpos rotulados com defeito
como seres potentes, com potências, e não com seus defeitos, com as suas limitações, né? Que ocorrem grandes surpresas, e na experiência prática todos nós vemos isso, né? Na EJA, né? Desses corpos, dessas surpresas que nos surpreendem sempre. E, para fechar, eu gostaria de só ler uma citação do Paulo Freire, que eu acho que ela resume muito essa nossa discussão de hoje, tanto da questão da força da EJA, quanto da questão da valorização do outro como ser humano. Ele tem uma citação que ele fala assim: uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros, e todos com o professor ou com a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e estoico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de amar. Eu queria... Professora Rafaela. Eu queria mostrar a felicidade sobre essa notícia que a professora Rosa Malena trouxe para a gente. Eu acho que eu perdi meu áudio por algum tempo, eu não consegui falar anteriormente. A questão da disciplina, né, dessa grade curricular, das licenciaturas, onde uma disciplina da educação de jovens e adultos possa aproximar esses licenciandos dessa modalidade de educação, da importância também que ela trouxe sobre a disciplina que abrange as questões étnico-raciais, o quanto isso é urgente, né, para esses currículos dos licenciandos e de outros cursos universitários também. E a questão também anterior, um pouco antes de finalizar, quando o Zé fala da questão do currículo e corpo, só para que eu não consegui falar anteriormente devido ao áudio, a questão da importância da gente ter o currículo praticado, né? Aquele currículo que ele se constrói dentro da escola, no diálogo entre educador e educando, né? Educadoras, educadores e seus estudantes. Porque acho que é uma realidade muito comum a todos os educadores da EJA que chegam na sala de aula, sempre que tentamos chegar com os nossos currículos prontos, a gente percebe que não é uma prática que tem êxito, né? Que a gente precisa trazer esse diálogo para pensar, para aprendermos, para depois construirmos, trazendo essas diferentes vozes, esses diferentes corpos, para que a gente construa novos saberes junto a eles, né? E agradecer muito por esse momento, por essa oportunidade, trazendo a importância também do que a professora Rosa Malena falou, de estarmos trabalhando em diálogo entre os professores, né? Esse nosso trabalho coletivo, ele é o que nos permite alcançar essa educação que a gente entende como emancipadora. Ele é fundamental, né? Uma das coisas fundamentais para que a gente consiga alcançar essa educação, porque o professor solitário, né, dentro da sua sala de aula, com aqueles conhecimentos disciplinares que não se conectam com as realidades, fica muito difícil. A gente precisa desse diálogo constante e contínuo. E esse momento promove isso também, né? Promove esse nosso conversar e essa nossa formação, momentos como esses de diálogo, e que eles se multipliquem não só em semanas pontuais, eles precisam estar cotidianamente dentro das escolas. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Estamos sempre dispostos, né, a tentar construir e aprender mais um pouco. Muito obrigada. Professora Joana. Bom, eu só quero agradecer mais uma vez à Gerência de Educação de Jovens e Adultos pelo convite, pela oportunidade de estar nessa roda de conversa com pessoas que a professora Rosa, que foi minha professora, me inspirou, né? Então, estar aqui hoje dialogando com ela e com vocês, pares, professores também aqui da rede, é muito importante para mim, né, esse momento. Eu queria dizer que tem umas coisas que eu digo sempre, né, porque tem coisas que a gente tem que repetir sempre, o óbvio. Uma educação antirracista, ela pressupõe
conhecimento da legislação, um conhecimento teórico prático e construção de pares, que é tudo que a gente falou aqui. E o que eu queria dizer para vocês é: sejam gentis consigo mesmos, sejam gentis com as suas trajetórias. Porque não tem problema se a gente não discutiu sobre raça, gênero, sobre corpo antes, ou se a gente está fazendo uma prática de reprodução um pouco, né, padrão, em que a gente já reproduziu erros, porque isso faz parte de quem nós somos como docentes, mas acho que é importante, a partir de agora, já que se a gente se sentiu aqui motivado por essa roda para fazer, para virar uma chave, para se encaminhar para uma mudança, aceitem esse nosso convite. E um dia de cada vez, porque a gente não dorme, uma pessoa que reproduz um imaginário de exclusão e acorda ganhando uma medalha de ser um professor emancipador, né? É processo. Então, vamos respeitar o nosso processo, né, de aprendizagem, porque acho que se a gente, como professores, admitirmos que a gente não sabe muitas coisas, como a gente falou aqui, a gente pode começar a saber e construir com os nossos alunos. E para finalizar mesmo, só rapidamente, queria fazer assim um apelo afetivo, né? Tem um outro ideal que a gente precisa desconstruir como rede. Agora que eu estou do lado de cá, como gestora pública, pensando ações para a formação dos nossos pares, né? A gente tem vivido umas coisas muito chatas, tipo assim, poxa, olha uma roda de conversa dessa super potente, e aí sobe nos comentários assim, a rede tem que garantir formação, mas, ué, eu acho que como é que a gente reclama que falta formação na formação? Eu acho que precisamos fazer todas as nossas reivindicações para condições de trabalho, né, que garantam que a gente faça bons trabalhos e com isso a gente atinja os nossos objetivos de garantia de equidade de acesso, formação, sucesso para os nossos alunos, mas a gente também tem que desconstruir que ideário de formação é esse que tem na nossa cabeça, né? A gente também tem que emancipar aí, porque principalmente falando em se tratando de EJA, a gente sabe que não é só a educação formal que vai dar conta de recuperar esses corpos, essas narrativas. Então, queria finalizar com esse apelo para a gente olhar com mais carinho para todo o nosso processo e todas as possibilidades de mudança. Muito obrigada. Que maravilha. Vamos nos desconstruir e nos reconstruir, né? Eu agradeço muito a vocês, professoras, e também a você que nos assistiu até agora. Curta o nosso vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no canal e siga a EJA Rio no Instagram, @EJARioSME. Agradeço à Secretaria Municipal de Educação, à Subsecretaria de Ensino, à Coordenadoria de Ensino Fundamental, à Gerência de Educação de Jovens e Adultos, à Escola de Formação Paulo Freire, à Multirio e a toda a EJA Rio. E amanhã tem mais. Tem mais debate interessante por aqui, no mesmo horário e nos mesmos canais. Vamos falar sobre pensar uma educação emancipadora dos corpos na EJA. Não perca. A gente se vê até a próxima.